Boa noite, todos os seguidores aqui do canal da Amatra 19, ou Amatra Convida, né? Que vai muito mais além do cenário jurídico. Vamos esperar um pouco para alguns seguidores acessarem a nossa sala, para daí fazer o nosso convite formalmente aqui para ingressar à sala o nosso Dr. Humberto Montoro, que é com quem nós vamos conversar sobre o importante tema do Novembro Azul, sobre o câncer de próstata e, enfim, todas as doenças que acometem a ala masculina. Já vejo aqui que Dr. Humberto já nos acena, então, doutora Carolina Bertrand também, enfim. Bom, vamos aqui tentar contactar Dr. Humberto. Estou meio enferrujado aqui das lives, nunca mais fiz, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Fica melhor. Vamos lá, doutor. Boa noite, doutora Joana, doutora Carol, alguns advogados, doutor Rodrigo Trindade, todos. Olá, boa noite. Doutor, boa noite, meu caro amigo, doutor Humberto Montoro. Que prazer tê-lo aqui no canal da Amatra. Boa noite, doutor Newton. É um prazer também estar aqui. Agradecer o convite aí a doutora Carolina e o doutor Kleber pela indicação do meu nome. E é um prazer aqui poder contribuir aí do ponto de vista social que a Amatra faz aqui no estado de Alagoas. Exatamente. Doutor Humberto, o canal da Amatra iniciou no primeiro ano e meio, com temas voltados muito de forma mais restrita para a comunidade jurídica, e já na última gestão agora da doutora Carolina, naquele cenário de pandemia, a gente enlasteceu, né, para ter contato com temas mais social. Daí o canal ter passado o projeto, ter passado a se chamar até, na época do Covid, né, em Amatra Convida. E nesse cenário é que o senhor está aqui presente nessa data, em sua homenagem ao nosso tema. Eu até coloquei aqui uma camisa azul. Eu também, né? Não podia deixar perder essa oportunidade aqui. Exatamente, estamos harmônicos, né? E Humberto, nosso convidado, a gente já vê aí cerca de 15 pessoas aqui na nossa live. Doutor Humberto, que é uma referência, né? Para quem está adentrando, uma referência no que tange aqui a urologia, a medicina, especificamente a urologia no nosso estado, né? É mestre, é doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, e aqui realmente no cenário alagoano é quem orienta, quem nos orienta, quem cuida aqui da saúde masculina, sobretudo nas questões, não só de próstata, né? Em urologia no geral, não é isso, doutor Humberto? Exatamente, a urologia é muito ampla. Estou até lembrando aqui de uma aula que meu mestre, meu professor, quando eu entrei para fazer urologia, ele colocava a urologia no centro do quadro e falava: a urologia tem a ver com neuro, tem a ver com a ginecologia, tem a ver com a pediatria, tem a ver com a clínica médica. Ele colocava todas as especialidades, que a urologia é muito ampla. Ela tem realmente a ver, né, a parte de transplante, a parte de urologia pediátrica, urologia feminina. Então, nós temos aí uma abrangência muito grande, uma inter-relação com quase todas as especialidades da medicina. Doutor Humberto, o nosso movimento é o movimento, né, até a gente brincou há pouco, da cor da camisa, é o Novembro Azul. Por quê? Como nasceu esse movimento? Por quê? Qual a finalidade do movimento do Novembro Azul? Você tem observado que em quase todos os meses, né, do ano tem alguém fazendo uma propaganda sobre... Propaganda não, chamando a atenção do aspecto preventivo das doenças e tudo, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, eu não me recordo o ano exatamente, ganhou um prêmio na época por essa iniciativa, né, de
que era um mês de prevenção para o câncer de próstata. E acho que a partir daí quase todos os meses foram sendo tomados por outras especialidades, né? E tem meses que tem mais de uma especialidade, chamando a atenção. E na verdade, o mote inicial foi o câncer de próstata, e continua sendo um dos principais, pela sua frequência, né? É uma doença que tem uma frequência alta. Nós podemos fazer uma correspondência entre o câncer de mama na mulher, que foi o Outubro Rosa, o mês passado, e o câncer de próstata no homem. Em termos de frequência, assim, está em torno de 80 mil casos por ano, a estimativa, né? É bastante elevado. E o grande problema, o que se chama atenção nesse Novembro Azul, é que a doença, quando nós conseguimos curar ela em mais de 90% dos casos, ela está assintomática. O homem não sente absolutamente nada. Então, por isso dá de chamar a atenção que o homem tem que fazer o exame preventivo, né? Para não... Quando o indivíduo sente o tumor, quando ele dá sintomas, é ao contrário, mais de 90% dos casos a doença está avançada. Por isso a importância de fazer esses exames preventivos. Ô, doutor Humberto, o senhor mencionou aí nesse dado de cerca de 80 mil casos diagnosticados por ano. Se nós pudéssemos colocar isso no cenário, o câncer de próstata, evidentemente, por óbvio, no cenário masculino, seria o caso de neoplasia mais incidente, seria o quinto, o terceiro. Nesse cenário, como é que o câncer de próstata é colocado? O câncer de próstata é o primeiro, ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o câncer, que é um câncer maligno de pele, mas só que não tem uma frequência tão alta. Agora, os cânceres de pele que não é desse tipo melanoma, tem uma incidência maior, né? Mas o tumor de próstata vem aí, poderia se dizer, em primeiro lugar, em termos de importância, né? Pela morbidade e mortalidade que ele tem, né? Existem alguns dados estatísticos que às vezes a gente coloca, a sociedade tem colocado, não é de uma forma alarmista colocar esses dados, mas é que é preocupante. Se faz um diagnóstico de câncer de próstata, em média, a cada 40 minutos, e a cada 7 minutos um homem está morrendo de câncer de próstata. Então é uma doença bastante frequente. Vamos saudar aqui o nosso colega, Dr. Luiz Jackson, que recentemente se transferiu para o TRT da Paraíba, mas se faz não só presente aqui no coração dos amigos, mas agora também na live aí com o Dr. Humberto. Então, um abraço aí, Dr. Luiz Jackson. Seguindo aqui, Dr. Humberto, seja bem-vindo. A gente falou aí, quer dizer, só tanto o número de casos como a colocação, vamos dizer assim, desse nefasto ranking, né, de doenças já demonstra toda a relevância, né, do tema e da campanha do Novembro Azul. Como leigo, né, a gente aqui é um papo de um jurista com um médico, então vou pedir aqui até as venhas das impropriedades, das atecnias que eu posso cometer. Vai ser praticamente... Mas aqui é gostoso que esse bate-papo informal, tanto eu posso errar como você, fica tudo certo. Apesar da careca, eu ainda não, vou dizer assim, estou me aproximando daquela faixa etária. E aproveitando o tema, então, Humberto, qual a faixa etária que o homem deve ficar mais atento, não é, a fazer os exames, que daqui a pouco o senhor vai esmiuçar quais são os exames, quais são os tratamentos preventivos, enfim. Mas qual é a idade que há a maior incidência na detecção, no diagnóstico do câncer de próstata? Excelente pergunta, Milton. Veja bem, o câncer de próstata ele aumenta muito com o envelhecimento, né? Quando o indivíduo de mais idade, se pegar um indivíduo de 80 anos, 90 anos, se eu fizer biópsia de próstata, em todos esses indivíduos eu vou ter câncer de próstata. Mas a gente não, atualmente a gente não sabe ainda diferenciar, tem alguns dados que a gente pode diferenciar, saber aquele câncer que vai evoluir, vai matar, né? Mas ele aumenta com a idade. O que a sociedade brasileira, europeia, americana recomenda? Homens, depois dos 50 anos de idade,
independente se está sentindo alguma coisa, ele deve fazer o exame preventivo. Tem algumas exceções. Se você tem história na família de câncer de próstata, você deve começar mais cedo, em torno dos 40, 45 anos. Por quê? Tem dados estatísticos mostrando o seguinte: se eu tenho uma pessoa na família de primeiro grau, eu tenho 2 vezes chance de ter câncer de próstata. Se eu tenho 2 pessoas na família de primeiro grau, eu tenho 6 vezes mais chance de câncer de próstata. Então, é um câncer também que tem a parte genética por trás disso aí. Então, nesse grupo de indivíduos, a recomendação é que se comece mais cedo, em torno dos 40, 45 anos de idade. E existe um outro grupo, que é os africanos descendentes. Eles também devem começar mais cedo, pelo seguinte motivo: a doença no indivíduo da raça negra, ela costuma ser mais agressiva. Os obesos também. Então, é bom começar antes dos 50 anos, em torno dos 40, 45 anos de idade. Entendi. Sintetizando, quem tem casos, né, antecedentes, né, parentes já com câncer de próstata diagnosticado, se for aumenta em cerca de 2 vezes. Se for mais de um caso, né, o senhor mencionou aí 6 vezes. É interessante, né, o efeito aí da genética no diagnóstico, né? É progressão geométrica. Absurdo, né? 2 vezes, 6 vezes. Eu imaginei aqui 3, 4, vai ser certeza, é batata, né? Se você tiver 4. Mas você sabe que alguns tipos de câncer de mama também tem essa evolução, né? Exato. Tem um caso emblemático aí daquela atriz Angelina Jolie, né? Que pediu para tirar a mama porque tinha história na família importante. Ela não tinha ainda, mas ela tinha grande chance de desenvolver o câncer de mama e ela pediu para tirar. Até aqui é interessante essa associação, porque são doenças malignas que andam bastante, né? Claro, tem a questão do gênero, mas é o outubro ao novembro, né? É o outubro rosa, novembro azul. Né? E num cenário, numa perspectiva, num contexto muito aproximado. Aproveitando o gancho aí que o senhor deu, e aqui sempre pedindo nossas desculpas pela leguice, mas o senhor mencionou, além da questão dos afrodescendentes, obeso. Eu queria saber do senhor quais os cuidados, antes mesmo, né, de ter o diagnóstico, evidentemente, aqueles cuidados gerais com a saúde, realmente há uma correspondência com o câncer, a pessoa que se mantém com as taxas hormonais, as taxas em dia, pratica atividade física, sono, essa questão do cuidado com a saúde geral, qualidade de vida, isso impacta no desenvolvimento eventual de um câncer de próstata? Sim, e bastante. Tem até alguns estudos interessantes que eu vou comentar, mas assim, a dieta com muita carne, muita proteína animal em excesso e gordura, tem uma incidência maior. Tanto é que tem um trabalho interessante que ele pega os países onde o clima é mais frio, mais lá para o norte, onde eles consomem muita gordura, tem uma incidência maior de câncer de próstata. E os indivíduos que consomem mais proteína vegetal, a soja, funciona como um benefício. Tanto é que a incidência de câncer de próstata nos asiáticos ali, né, são bem menores do que no americano, que consome muita gordura. E tem um estudo interessante que foi o seguinte: os japoneses que migraram para os Estados Unidos, né, ali para a Califórnia, depois de um tempo eles começaram a ter câncer de próstata parecido com o americano, diferente dos parentes que ficaram lá no Japão. Então, aquela assim, nós somos o que comemos, né? Então, do ponto de vista de dieta, ter bons hábitos alimentares, consumir frutas, verduras, atividade física, né? Isso é muito importante. A soja tem um benefício muito grande, ela tem os componentes lá isoflavonas que protegem em relação ao câncer de próstata. Quando nós falamos aqui prevenção para o câncer de próstata, isso são coisas gerais que nós falamos, isso é benefício não só para o câncer de próstata, mas para o coração, para um monte de coisa. A gente não tem como
tomar atitude para o indivíduo não desenvolver câncer. Quando nós falamos da prevenção, é para pegar a doença no início. Como eu chamei a atenção no início da nossa conversa, o câncer não dá sintoma no início. Então nós temos que ir atrás. Entendi. Vou saudar aqui também a doutora Tereza Feitosa, médica perita do TRT, que também, médica do trabalho, que também se faz presente aí no nosso bate-papo, na nossa live, com o doutor Humberto Montoro, sobre o Novembro Azul. Vamos falar nisso. A gente sai um pouco aqui da linha que nós estávamos, daqui a pouco a gente volta sobre a questão até dos alimentos. Separei aqui a soja e daqui a pouco vou provocar aqui o expert sobre outros alimentos. Voltando aí no tema Novembro Azul. O Novembro Azul ele se detém, pelo que eu entendi do senhor, principalmente sobre o câncer de próstata, mas também abrange outros... Então, a Sociedade de Urologia teve um ano que o mote não foi nem o câncer de próstata, foi o câncer de pênis. Chamando a atenção, na época, o garoto propaganda da SBU foi até o Zico, o jogador de futebol, e ele estava com uma barra de sabão na mão, mostrando que os hábitos de higiene é muito importante na prevenção do câncer de pênis, né? Tanto é que tem os judeus que fazem a circuncisão, né, que faz a prostatectomia ao nascimento, o pênis fica mais fácil, a higiene, tudo fica... tudo melhora nesse aspecto de limpeza. Não tem câncer de próstata nesse grupo de indivíduo. E a grande maioria dos indivíduos que tem câncer de pênis, ele tem a fimose. E muitas vezes a infecção ali crônica, que ele é um fator que favorece o aparecimento do câncer de pênis. E a incidência do câncer de pênis é maior aqui no Nordeste, talvez pela desinformação, a dificuldade, às vezes, do acesso à saúde, tudo isso são fatores que favorecem o câncer de pênis. Naturalmente, né, doutor Humberto, quando o senhor fala sobre essa questão, no caso do câncer de pênis, que está relacionado intimamente à higiene, a população do Nordeste, do Norte, mais humilde, né, fatalmente, primeiro vai se alimentar e muitas das vezes não consegue nenhuma alimentação para depois cuidar da higiene. Seguindo, doutor Humberto, naquela linha que o senhor falou da soja, existe algum outro componente alimentar que inserido na dieta? Porque a gente, né, como leigo, ouve, como abacate que é bom para o coração, para a pressão, uma taça de vinho, não é? A gente sempre ouve essas notícias, né? E hoje até por meio do Instagram, quando a gente segue algum influencer da saúde, de exercício físico, a gente sempre vê essas recomendações. Relacionado ao câncer de próstata, o senhor falou que a soja é um dos componentes que possui, salvo engano, até gostaria que o senhor repetisse, isoflavonas. As isoflavonas, que são um dos componentes da soja, funcionam como uma proteção. Existe algum outro alimento que também possua esse nutriente? Olha, teve um período aí que estava muito em moda o licopeno, que é derivado do tomate, né? Mas depois os outros estudos, outras séries, mostraram que isso não tem um grande benefício. Mas eu sempre digo para meus pacientes, olha, mal não faz, com certeza vai fazer bem. Então aquela história, tem bons hábitos alimentares, consumir muito legumes, verdura, tudo isso é importante, né? Evitar o excesso da gordura. Não é que você não vai deixar de comer uma picanhazinha de vez em quando, um torresmozinho numa feijoada, mas não pode ser todo dia, né? Com certeza. Ô, doutor Humberto, eu fiquei aqui ansiando. Eu, como amigo, gosto de um vinho. E quando eu vi isoflavonas, alguma coisa assim, né? Eu me recordei que o vinho tem aquele flavonoides, aquelas questões ali, né? Vai na mesma linha ali, entendeu? Aí eu fiquei, e protege também o coração, né? Doutor Humberto, quando a gente fala em próstata, a gente está sempre relacionando câncer de próstata. Mas existe algumas outras enfermidades, vamos dizer assim, menos drásticas, que podem acometer a próstata? Então, nós temos dois grupos de doenças, né? Uma seria as inflamatórias, que é as prostatite,
que são mais frequentes nos adultos jovens. Existe a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença benigna, que normalmente a próstata, depois dos 40 anos, há uma tendência dela crescer, dela hiperplasiar. Então, alguns indivíduos precisam tomar medicamentos, outros até precisam de operar. E o câncer, que aparece independente de tamanho de próstata. Muita gente relaciona que tem a próstata grande, tem a próstata aumentada e vem às vezes no médico preocupado se está com câncer. Não, o câncer ele pode atingir próstatas normais, próstatas pequenas ou próstatas aumentadas. Mesmo os indivíduos que já operou uma doença benigna, que ela é mais frequente que o câncer, é óbvio, ele pode ter câncer de próstata no futuro. Então, quem operou continua anualmente fazendo os exames preventivos para o câncer de próstata, que ele pode aparecer em qualquer época da vida do indivíduo. O senhor falou sobre exames preventivos. Eu vou seguir até alguém, eu vou tentar resgatar aqui, que houve uma primeira indagação. Deixa eu ver aqui de quem foi, espero que a pessoa ainda esteja. Eu já tinha separado aqui. Houve já um questionamento envolvendo o PSA. Qual, enfim, eu não estou encontrando agora, mas houve aqui, deixa eu ver quem foi, até homenagear o nosso questionador. Enfim, parece que sumiu. Aqui, seu Carlos Francisco Antônio perguntou a importância do exame PSA nesse contexto. E aí, aproveitando aqui a deixa, o senhor falou aí dos exames, quais seriam, né, os exames? A gente sabe que alguns são recheados, né, de preconceitos, mas quais seriam os exames aptos a diagnosticar o câncer de próstata? Então, esse PSA é um antígeno chamado, antígeno, está em inglês aí, né? Mas seria o antígeno prostático específico. Ele é produzido pela próstata, mas ele não é câncer específico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe câncer de próstata com este exame normal, o indivíduo pode ter o PSA elevado, principalmente nas prostatites, nos processos inflamatórios da próstata, eleva muito o PSA e não ser câncer. Mas ele é um marcador que, na verdade, nós dosamos duas frações do PSA. O PSA total, que é a primeira coisa que nós olhamos. Se esse PSA total tiver acima de 2,5, a gente olha para a fração livre e faz a relação livre total. Essa relação livre total, em porcentagem, quanto mais alta ela tiver, melhor. Acima de 20% é muito bom. E abaixo de 20%, acende uma luz amarela, a gente tem que ir atrás, né? Então, o PSA, existe câncer com ele normal. Como é que nós melhoramos isso aí? Através associando como prevenção o toque retal. Então, para falar em prevenção do câncer, eu tenho que ter os dois exames. Nem o toque é melhor do que o PSA, nem o PSA é melhor do que o toque. Eu tenho que ter os dois, porque há situações, às vezes, que o toque está normal e aparece uma alteração no PSA. Então, às vezes, o PSA está normal, eu encontro uma irregularidade no toque, a gente sempre vai à frente na investigação. No passado, Nilton, era assim, alteração do toque ou alteração do PSA, que normalmente a gente faz uma contraprova para ver se é isso mesmo, porque às vezes ele pode oscilar aí numa semana e tal, a gente repete. A gente sabe que algumas coisas elevam o PSA, por exemplo, o indivíduo pedalar, né, que tem hábito de pedalar, eleva o PSA, cavalgar, atividade sexual nem tanto, mas se padronizou. Então nós sempre fazemos uma segunda dosagem. Aí realmente está alterado o PSA. Então, PSA alterado, confirmado, mais de uma vez, ou alteração no toque, no passado iria direto para a biópsia. Não está errado, não é que no passado não. Se você tiver acesso a outras tecnologias, por exemplo, a ressonância magnética, hoje veio auxiliar muito no intuito da gente evitar que façamos biópsias necessárias. Às vezes tem essas pequenas alterações, nós indicaríamos a biópsia. A ressonância hoje ela padroniza ali e categoriza as alterações da próstata dentro de uma classificação chamada classificação de PIRADS. E essa classificação de PIRADS
de 1 e 2 é benigno, 3 fica numa zona de dúvida e 4 e 5 nós indicamos biópsia. A 3 também, às vezes, eu indico biópsia, principalmente se eu tiver uma história na família, alguma coisa que chama atenção, nós também indicamos a biópsia. A ressonância tem um outro artifício. Junto com o ultrassom, existe software do ultrassom hoje que pode fundir as imagens do ultrassom com a ressonância, isso melhorar mais a eficiência da biópsia quando tem alguma área suspeita. Às vezes é uma área muito pequena, então com a fusão de imagem, o ultrassonografista pode pegar realmente o câncer numa fase bem inicial. Então, de acordo com o que o senhor está ministrando, o ideal é o PSA associado ao toque retal, de forma simultânea. Ou seja, para nós leigos, a gente tende a associar, né, que só se fazendo o PSA e tendo uma luz amarela é que a gente vai ao toque. Mas pelo que o senhor está dizendo, não essa, vamos dizer assim, nessa linha, nessa ordem. Né? 20% de câncer com PSA normal. Não é desprezível. É por isso que é o ideal você ter os dois. Vamos aproveitar e desmistificar o toque retal, né? Porque, na verdade, tem muita piada. Preconceito, se isso tem sido. Preconceito, aquela coisa toda. Mas é um exame que dura alguns segundos, né? O urologista vai usar um bom lubrificante para não incomodar muito. Claro que sempre é um incômodozinho. Eu digo, chupar um picolé na esquina é mais gostoso. Mas é um exame necessário, é uma vez no ano. Né? Aí já teve algumas piadas aí. Oh, a medicina evoluiu tanto, não tem nenhum exame melhor do que o toque? Tem. Seria o ultrassom transretal. Só que o ultrassom transretal, o transdutor, ele teria pelo menos uma espessura de uns 2 ou 3 dedos juntos. Então é muito mais incômodo. E ultrassonografia tem que ficar pelo menos, ultrassonografia teria que ficar pelo menos aí uns 10 minutos ali, né? Brincando não, mas examinando. E a sensibilidade digital é muito mais rápida. Você passa o dedo e se tiver alguma irregularidade, você vai atrás. Né? Esse é o objetivo do toque retal. Ultimamente, o senhor tem notado, e fruto até dessas campanhas, né, sobretudo nos últimos 4, 5, 6 anos, o senhor tem notado no seu consultório, um índice maior um percentual maior de homens na faixa dos seus 45, 50 anos que têm procurado o exame do toque, ou seja, mitigando essa questão do preconceito, tem notado isso? Ou a procura tem realmente permanecido naquele patamar anterior? Não, tem melhorado sim. Mas uma coisa que deve chamar a atenção, muito dessa melhora é a mulher. A mulher é que muitas vezes marca a consulta para o marido. A mulher é que leva. Às vezes a mulher vai junto no consultório para ter certeza que foi feito o toque. Porque tem alguns colegas por aí que, mesmo sabendo disso, pela pressa de consulta, não sei o quê, não faz o toque retal, entendeu? Aí o paciente acha ótimo, mas o doutor nem fez o toque. Não, tem que fazer o toque sim. E às vezes a mulher vai junto. Mas ela tem uma participação muito importante na prevenção do câncer de próstata do homem. Ela leva... Nossa live, doutor Humberto, se nós formos fazer até percentualmente, talvez tenhamos até mais mulheres do que homens, né? Agora o nosso caro colega, amigo, doutor Carlos Arthur também ingressa. Já faço, chama a atenção que o doutor Carlos Arthur já está com seus 42 anos, já deve estar procurando o senhor em breve. E aí a gente percebe realmente um índice de mulheres, né, participando da nossa live. E confesso ao doutor Humberto que quando minha esposa estava aqui me ajudando no layout aqui e tal, configurando, enfim, o Instagram, e aí ela já falou, daqui a pouco está na hora da gente ver, né? E não só. Tá vendo como é que é a história? A mulher... a questão do câncer. O homem, né, em geral, ele tende a deixar essa questão dos exames, não só claro, que o exame do toque, né, por tudo que o cerca, pelo preconceito, deve ser ainda, mais ainda deixado procrastinado. Mas tudo, né, o homem tende a deixar um pouco de lado os exames rotineiros.
talvez não por isso que até as mulheres têm expectativa de vida no Brasil de 6 a 7 anos, até 8 anos a mais, né? Porque o homem tem aquela ideia, né? Não, eu preciso de prover a casa, eu preciso de levar as coisas, e a saúde fica sempre relegada em segundo plano. É aquela ideia, eu não estou sentindo nada, então eu vou depois, né? Então, esse raciocínio, às vezes, pode complicar. Agora, viu, Nilton, quando o indivíduo vai fazer o exame preventivo, nós prevenimos outras coisas também, né? É recomendável que numa primeira avaliação que o indivíduo chega, se faça exame de imagem do aparelho urinário, ultrassom. Você sabe que hoje a maioria dos cânceres de rim, graças a Deus, são diagnosticados numa fase precoce, que a gente chama incidentalomas. São cânceres pequenos. Porque bem no passado, quando não se fazia, não tinha acesso ao ultrassom, os cânceres de rim chegavam avançados, você não conseguia curar, né? O indivíduo chegava com uma massa gigante, às vezes procurava o médico porque urinou sangue, com dor, né? Essa tríade clássica, dor, massa e sangue na urina, isso era clássico de tumor renal. Hoje, graças a esses exames que nós fazemos de rotina, não só o urologista pede, o clínico pede, se diagnostica muitas vezes os tumores renais em fase inicial, que aí também conseguimos curar. Com a vantagem de hoje nós fazemos a cirurgia preservando o néfron. Se faz a nefrectomia videolaparoscópica. Você tira só um pedacinho, incluindo o tumor ali, o indivíduo mantém o rim. Ora, quando a doença chega numa fase avançada, você tem que tirar o rim todo. Falando em prevenção, outra coisa que eu pessoalmente costumo pedir muito no indivíduo que vem pela primeira vez, eu peço exame para avaliar colesterol, para avaliar sua glicose, triglicerídeo, ácido úrico. Essas doenças metabólicas também matam muito, né? O colesterol alto não é infrequente. Eu também tenho o hábito de todos os meus pacientes eu verificar a pressão, né? Ver como é que está o indivíduo. Que muitas vezes é a primeira vez que o indivíduo vai no ano, não verifica a pressão. Eu já peguei colegas médicos que chegam no consultório que eu verifico a pressão, teve um recente que a pressão estava 19/13. E ele sem sentir absolutamente nada. Quando eu falei que a pressão estava alta, mas eu não tenho pressão alta. Eu falei, sua pressão está alta. Ele saiu dali, foi no cardiologista, depois ele me ligou. Montoro, muito obrigado, você salvou minha vida, que eu ia ter um derrame. E até mesmo. Uma pressão tão alta dessa, né? Então, quando o indivíduo vai lá fazer o exame preventivo urológico, a gente aproveita e dá uma geral nele, né? Ô doutor Humberto, o senhor Ricardo Farias começou aqui a seguir a Matra agora e nos mandou uma indagação. O senhor até comentou sobre a fimose, que, né, a questão que dificulta a higiene e pode esse excesso de pele gerar o câncer de pênis, pelo que eu aprendi. A pergunta do senhor Ricardo é justamente nesse contexto. Excesso de pele na glande causa câncer? Então, se ele só tem o excesso, ele consegue expor bem a glande e se higienizar com bastante frequência ali, não leva a câncer. O que leva a câncer é o indivíduo que tem o excesso de pele, não tem hábitos de higiene. Não é assim, só por uma infecçãozinha o indivíduo vai desenvolver câncer, né? São vários fatores que favorecem a aparição do câncer. Tem a parte genética também por trás e as infecções crônicas, né? Então, só o excesso, não. Mas se ele tem o excesso, tem a fimose, não consegue expor a glande, é aconselhável que se retire isso no intuito de expor e saber, porque o câncer numa fase do pênis inicial, você pode tirar um pedacinho ali, tirar só a lesão, com uma pequena margem. Mas se o indivíduo chega numa fase avançada, você tem que fazer amputações do pênis parcial e às vezes, eventualmente, até total do pênis, né? Que é um desastre, né? Para o indivíduo, do ponto de vista psicológico e tudo. Por isso, qualquer lesão, qualquer ferida no pênis que não cicatriza, né, demora, normalmente no início não dá nem dor. Ele deve procurar o atendimento médico, porque ele pode estar com câncer em fase inicial. E quem pode definir isso aí é o profissional da saúde que ele vai procurar. Doutor Humberto, nos afastando um pouco do caráter inicial, sem prejuízo daqui a pouco de nós retomarmos, aqui é um bate-papo informal, que a gente vai e volta, o importante é passarmos o máximo
de informação sobre o tema aos nossos espectadores, que muitos não assistem a live nesse momento, mas mais tarde, amanhã, essa live fica salva e a gente percebe que outras pessoas vão assistindo com o passar do tempo, né, de acordo com o chamado de atenção do tema. Passando um pouco da prevenção. Vamos supor aquele homem tem 45, 50, 55 anos, ele não fez os exames preventivos. Quais são os sinais que o corpo pode emitir para ele de que há alguma coisa errada que possa sinalizar o acometimento, né, de um câncer de próstata, já não, de repente, num cenário tão inicial? Um sangramento, uma dor, enfim, seria nesse sentido a minha indagação. Então, como eu acho que eu chamei a atenção no início, o câncer de próstata inicial não tem nenhum sintomas. Exato. É aí que mora o perigo. Por isso tem que a importância do indivíduo fazer espontaneamente, mesmo não sentindo nada, se ele está naquela faixa etária, acima dos 50 anos, mesmo assintomático, ele deve procurar. Porque você faz prevenção para outra doença que é mais frequente, que é a hiperplasia benigna da próstata também, que às vezes hoje nós tratamos 90% da hiperplasia e operamos apenas 10%. Diferente do passado, que nós não tínhamos muitos medicamentos, nós operávamos 90% e tratava 10%. Então isso também pode melhorar, o indivíduo previne até um tratamento mais precoce, até uma cirurgia no futuro, né? Mas o câncer ele não pode esperar. Se ele chegar lá com sintomas, ou um sangramento, ou uma dificuldade urinar importante pelo câncer, porque a hiperplasia benigna também causa sangramento, causa dificuldade de urinar, mas se isso tudo for pelo câncer, mais de 95% dos casos a doença está avançada e você não vai conseguir curar o indivíduo. Que o objetivo de você curar é pegar a doença que ela esteja orgo-confinada, ela não saiu da cápsula prostática. Depois que ela ramificou, que já deu a metástase, né? Aí você não vai conseguir curar mais o indivíduo. E o senhor destacou também no início que nessa fase, salvo engano, as chances dessa fase preliminar, né? Quando ele ainda não saiu até aprendendo aí da cápsula de próstata, o percentual é altíssimo, né? Isso de chance de cura. Mais de 90% você consegue curar o indivíduo, né? Por isso é importante fazer o exame preventivo. Uma pergunta que eu acho que eu deveria ter até proposto no início do nosso bate-papo, mas ainda há tempo. Qual a importância da próstata, né? Me veio agora aqui, no nosso organismo. O que é a próstata? O que é que ela organiza, sistematiza? O que é que ela provoca no nosso organismo? Qual o seu funcionamento? Para que serve? Excelente pergunta, Nilo. A gente pode fazer uma correspondência, porque a próstata ela participa os líquidos prostáticos. Ele protege o espermatozoide, então para não morrer no meio ácido vaginal. Então os líquidos prostáticos auxilia na fecundação, né? E ela também, a uretra, o canal do xixi passa por dentro dela. Então, à medida que ela cresce, ela pode dificultar o indivíduo urinar. Aí nós podemos falar da sintomatologia quando a próstata cresce e obstrui. Mas a função da próstata é basicamente participar da continência numa fase bem inicial e da fecundação. Aí muita gente fala assim, bom, se eu não quero ter mais filho, em vez de fazer a vasectomia, por que eu não faço logo retirada da próstata? O grande problema a próstata fica numa posição muito escondidazinha e o acesso a ela é bem restrito. Diferente do útero, né? Existiria uma correspondência do ponto de vista da fecundação, o útero na mulher e a próstata no homem. A mulher, o útero é mais fácil de sair, que ele está mais dentro do abdômen. Agora a próstata fica numa posição bem escondidazinha e a cirurgia para retirar a próstata pode ter alguns inconvenientes. Por isso que você não tira preventivamente quando o indivíduo não quer ter mais filho, entendeu?
Existe, doutor Humberto, alguma... Me veio aqui à mente, enquanto o senhor falava, essa indagação, não sei se tem lógica. Alguma outra doença, enfermidade que também está associada a problemas na próstata, do tipo, o diabético ele tem 50% mais chance do que quem não é. Essas correspondências que a gente acaba vendo no meio médico, pressão alta, aquele que tem a pressão alta tem diabetes, ou quem teve infarto, enfim, câncer no rim, alguma correspondência nesse Não, sentido? não muito. O tem observado no diabetes, ele costuma às vezes ter um PSA até um pouquinho mais baixo do que a população normal. Mas isso não é significativo, porque ele vai diminuir a incidência de câncer. Muito, muito discreto isso, entendeu? Não tem. A gente poderia falar um pouquinho, Nilton, quando a próstata cresce, o que ela causa de sintomatologia? Que isso é bastante frequente, se você me permitir, eu acho que eu vou chamar a atenção. Por favor. Como eu expliquei, a uretra passa por dentro da próstata. Então, à medida que ela cresce, se ela cresce só lateral e o canal fica livre, o indivíduo vai ter uma próstata crescida sem sentir absolutamente nada, mas nós só tratamos os indivíduos que a próstata cresce e ela começa a fechar o canal. Quando ela fecha o canal, vai dar uma sintomatologia clássica, ele vai observar. Ele vai começar a urinar mais fino, vai passar a urinar mais frequente, tanto de dia quanto de noite, acordar 4, 5, 6 vezes à noite. Essa obstrução causa também uma irritabilidade na bexiga, que faz com que o indivíduo tenha urgência para urinar. Se ele não correr, é capaz dele molhar a roupa. Esse tipo de sintomas são muito clássicos da obstrução da próstata. O indivíduo não procurar o atendimento, ele vai evoluir para retenção urinária. Você já viu o indivíduo usando sonda por aí porque não conseguiu urinar, né? Deixou chegar na fase de retenção. Além disso, essa obstrução favorece muitas vezes o aparecimento de infecções urinárias no homem. Então, por isso, sentiu qualquer dificuldade, alteração no padrão miccional, deve procurar o atendimento o quanto antes. Perfeito. Doutor Humberto, aproveitando, me valendo da sua presença aqui, no campo ainda da urologia, mas a gente tem várias ações, né, por exemplo, de operador, ações judiciais, de operador de telemarketing. Né? Então, a minha indagação, saindo um pouco aí da câncer de próstata, inter-relações, o senhor falou de retenção urinária, mencionou essa expressão. Esses operadores de telemarketing, eles costumeiramente, né, eles estão ali, metas, atendimento, tal, eles retêm chega o momento da necessidade, mas eles ficam ali, até a gente mesmo, né, nas nossas funções, hoje, às vezes estão numa pauta de audiência, fica 3, 4 horas sem ir ao banheiro, tomando água, prendendo, vou na próxima. Quais seriam as consequências isso aí pode desencadear algum problema, dessa retenção por 3, 4 horas sem urinar? O ideal, se você sentir um desejo está importante, é esvaziar. Eventualmente, pelo trabalho, numa situação, você segura um pouco. Mas tem indivíduos, mulheres, que têm história de infecção urinária de repetição, ela não deve segurar. Porque à medida que a bexiga enche, fica muito cheia por muito tempo, ela perde algumas defesas naturais dela, entendeu? Então, se ela tem história de infecção urinária de repetição, ela não deve segurar, ela deve esvaziar com maior frequência, assim, para sentir desejo. Tem uma pergunta aí, ó. Espectador aqui, mais uma vez, obrigado pela participação, seu Carlos Francisco. Ele indaga novamente, doutor Humberto. Quando há recomendação para a retirada da próstata, qual o tipo de cirurgia mais indicada? Normal ou robótica? São duas indagações. A primeira é, quando há recomendação, né, para a retirada da próstata? Então, você deve indicar a retirada da próstata quando o tumor está em fase inicial, ele está confinado, ele não se espalha, ele está contido dentro da cápsula prostática. Essa é a melhor indicação da cirurgia. Em relação à cirurgia, existe 3
classicamente 3 vias. A via que eles chamam normal, seria a via tradicional, né, através de um corte embaixo do umbigo, você vai retirar a próstata. Existe a cirurgia laparoscópica e a robótica, que na verdade a laparoscópica robô assistida. Do ponto de vista de controle do câncer, isso tem que chamar a atenção, do controle do câncer, elas são semelhantes. Você consegue dar o mesmo padrão de confiança, de segurança em relação a você livrar o indivíduo do câncer. As outras 2 complicações que são mais frequentes, que seria a incontinência urinária e a disfunção erétil, hoje ainda os trabalhos têm demonstrado que elas também são semelhantes, mas com uma tendência dessas cirurgias laparoscópicas, robô assistida, ter algum benefício, mas ainda muito discreto. Porque esses equipamentos, todo mundo acha que é o robô que opera. Quem opera é o cirurgião que fica sentado, né? Ele fica sentado num cockpit com uma visão e ele vai fazendo a cirurgia. Tem o auxiliar que está lá junto do paciente, tudo. Mas o movimento lá dentro é feito pelo robô. A laparoscópica é feita pelo braço do cirurgião, né? E com o mesmo objetivo, você vai retirar a próstata para curar. Existiu, até bem recentemente, que até a popularização do robô que está chegando, em quase todos os estados estão tendo robô. Acho que brevemente nós vamos ter aqui, né? Porque não sei se está todo mundo sabendo aí, que o Arthur Ramos foi vendido com um grupo aí forte. Provavelmente eles vão até colocar um robô aqui no nosso estado, graças a Deus. Mas existe um marketing muito grande em relação ao robô, dizendo que, olha, a cirurgia de robô é melhor por isso, por isso, por isso. Não é verdade. Tanto é que nos Estados Unidos tem até outdoor. Operou com robô, não está satisfeito, nos procura, porque lá eles processam muito mesmo. E porque acontece as incontinências, hoje ela é muito pequena, a incontinência severa, a disfunção erétil, os trabalhos têm demonstrado, e a prática também, que ela está muito relacionada com a idade que o indivíduo opera. Se opera um indivíduo numa faixa etária mais jovem, em torno de 50 a 60 anos, ele tem menos chance de ficar com disfunção erétil daquele indivíduo com 70 ou mais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, resumindo, as 3 cirurgias são boas. Doutor Humberto, o senhor mencionou, enquanto não chega alguma outra pergunta, o senhor mencionou a idade. Mais uma vez, ele já falou, indivíduos de 40 anos, se tiver algum caso na família, 45, 50 anos para o público em geral, afrodescendentes também 40. A minha indagação vai no sentido inverso agora. Existe alguma idade, vamos supor, aquele cidadão tem 70 anos, não fez o tratamento, não se procurou. Ainda há motivo do cidadão de 75 anos que nunca teve nenhum sintoma, enfim, se preocupar? Há um percentual consistente de pessoas que apareçam com câncer de próstata após 70, 75 anos? Sim, sim. Ó, quando complementando aquela pergunta, indicação da cirurgia, claro que a doença está confinada, e se o paciente tem uma expectativa de vida acima de 10 anos. Porque se ele não tiver expectativa, pegar um indivíduo de 80 anos e com um monte de comorbidade, ou 70 anos com um monte de comorbidade, é preferível você não operar, né? Você não indicar a cirurgia, porque ele provavelmente não vai morrer do câncer, vai morrer com o câncer, não dele. E outra coisa, dentro desse rol dos tratamentos, que nós falamos aqui, falando da cirurgia, que é a melhor abordagem, existem outras abordagens, tá? Existe a radioterapia, que também pode curar a doença, com bastante eficiência. A radioterapia conformacional, não é uma radioterapia convencional, onde essa radioterapia ela protege os órgãos que estão do lado, o intestino e o reto, e a bexiga. Então você pode tratar também a doença sem ser pela cirurgia tradicional. Existe também um grupo de situações do tipo histológico do tumor, quando você faz a biópsia, se ele for muito favorável, você pode colocar o indivíduo que a gente chama no grupo de tratamento de vigilância ativa. Eu não vou operar esse indivíduo.
olha, você tem um tipo histológico muito bom, você está numa faixa etária que a gente pode observar e nem indicar a cirurgia. O problema todo é que nós, latinos aqui, né, você tem um câncer, doutor, eu quero tirar, não quero aguardar. Mas existe protocolo em determinadas situações de fazer vigilância ativa. O indivíduo vai ser acompanhado, às vezes vai ter que fazer outras biópsias no futuro, mas também, entendeu? Perfeito. Doutor Humberto, nós já estamos aqui há exatos 50 minutos, 51 minutos de live. Antes, né, a gente sabe que a live tem um tempo aí de 60 minutos, e possa ser, eu como leigo, né, fiz algumas provocações que me vieram à cabeça de forma despropositada. Mas eu queria conceder a palavra ao senhor agora para que o senhor registre alguma outra informação que a gente possa não ter trabalhado ainda e que o senhor julgue relevante. Fique com a palavra aí, por favor. Só complementando em relação ao tratamento, às vezes quando nós pegamos o indivíduo já numa fase avançada, isso não quer dizer que o indivíduo perdeu a chance, que ele vai morrer daquilo. Muitas vezes o câncer de próstata é um câncer que nós temos várias armas para tratá-lo e o indivíduo às vezes acaba morrendo de outra coisa, né? Então ele responde muito bem à hormonioterapia, que o tumor de próstata ele depende do hormônio que é produzido no testículo. Então, em determinadas situações, você pode fazer até uma orquiectomia, se o indivíduo não tem mais atividade sexual. Eu vou conseguir fazer com que esse tumor diminua. Claro que isso é temporário, não é eterno, porque existem células que são hormônio resistentes, ela não depende mais da testosterona para crescer. Então, por isso que às vezes aí no futuro vai ter que fazer quimioterapia e tudo. Então, isso nós conseguimos prorrogar a vida de um paciente, às vezes 5 anos, 10 anos, ou até mais, né? Então, o indivíduo pode, às vezes, morrer de outra coisa. Então, não é porque o indivíduo tem um câncer, mesmo em fase avançada, tem que procurar tratamento. E hoje nós temos, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Existe também aí umas terapias novas que estão surgindo, que talvez no futuro, talvez nem precisamos de operar mais. Existe uns marcadores que se pode colocar uma bomba radioativa onde ela poderia ir lá no tumor e destruir. Então tem alguns trabalhos evoluindo nesse sentido aí, mas isso é coisa para mais para futuro, né? São só perspectiva. Mas voltando à nossa realidade aqui, falando do câncer de próstata, quero chamar a atenção que o câncer, quando nós conseguimos curar, ele não dá sintoma. Por isso a importância de fazer os exames preventivos. E prevenção não se faz só com o exame do sangue, que é muito popular, que é o PSA. Se faz com PSA e com toque retal. Eu acho que a faixa etária também acho que ele chama a atenção. Todo homem depois dos 50 anos de idade deve-se fazer o exame preventivo. Se tem história na família, devido à raça negra, obeso, deve começar mais cedo. Em torno dos 40, 45 anos de idade. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Perfeito. O doutor Humberto frisou muito bem, e a gente ratifica, avisa aqui novamente, né, destaca, na verdade, que se você tem 40 anos e tem histórico na família, já chegou o momento, não é, de procurar o urologista e não só fazer PSA, mas de forma simultânea fazer o PSA e também o toque retal. Se você está aqui conosco, não tem antecedentes na família e também não é oriundo da raça negra, né, que a raça negra também tem uma prevalência maior, você fica um pouquinho, tem um pouquinho mais de tempo para procurar o urologista, né, mas a partir ali dos 45, no máximo 50 anos, também deve fazer a sua consulta. Se também está acima do peso, pelo que o doutor disse, também procure reduzir, adotar uma vida saudável e a prevenção, né? O doutor destacou que em 90%, né, dos diagnósticos positivos, entre aspas, né, para o câncer, caso
você procura o médico no momento oportuno, né, de forma preventiva, há mais até de 90% de chance de você sair dessa numa boa, diríamos assim, no popular. Não é isso, doutor Humberto? Exatamente. Só retificando um pouquinho, quando você falou da raça negra, não é que ele tem mais câncer de próstata, não. É que o câncer nesse grupo de indivíduos ele costuma ser mais agressivo. Perfeito. Então, por isso que ele tem que fazer, fazer com maior brevidade. Perfeito, perfeito. Ele é mais agressivo, não é que ele tem uma prevalência maior, né? Maior, exatamente. O diagnosticado dele, vamos dizer assim, avança de forma mais rápida, mais drástica. Doutor Humberto, alguma coisa a mais? Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, agradecer ao Dr. Kleber, a doutora Carolina pelo convite e a sua presteza aqui de fazer as perguntas, que foi muito legal, gostei muito. Obrigado, doutor. Nós aqui que agradecemos ao senhor, espero contar com o senhor em outras oportunidades, né, em outros novembros, de repente ampliando o leque aí das doenças né, do campo, evidentemente, da urologia, que atingem não só, né, a ala masculina, mas quem sabe em outra oportunidade também tratar da área, né, de doenças também do gênero feminino. Então a gente agradece, nos colocamos aqui à disposição e também agradecemos aos espectadores. E é isso. O Amatra convida na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, às 20 horas. Fiquem atentos aí nas redes sociais, que nos próximos dias estaremos aí divulgando um próximo convidado. Sempre assim, procuramos pessoas da estirpe do Dr. Humberto Montoro, que trará essas informações valiosas, de forma bastante didática, como foi a noite de hoje. Doutor Humberto, estamos juntos, muito obrigado. E em breve o procurarei aí no consultório para tratar da saúde. É um prazer, meu amigo, quando quiser, viu? Uma boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Pela audiência.